sem ter feito a parceria, talvez não estivesse conseguido agora deixar de atender de final de semana. Então, agora eu optei por descansar mais no final de semana, fechei minha agenda de sábado, né? Então eu achava que ainda ia ter que estar atendendo de sábado. Estou aqui hoje com o Dr. Kelvin Camia, cliente aqui da Bidoc, e a gente vai bater um papo hoje para entender melhor a trajetória dele aqui com a gente. Obrigado, doutor, pela disponibilidade aí de bater um papo com a gente, aí vai ser bem legal esse papo hoje aí. Imagina, Marcelo, eu que agradeço o convite, vai ser muito bom estar batendo esse bate-papo com você aí. Legal, beleza. Dr. Kelvin, me conta um pouco, assim, acho que para todo mundo entender, né, como é que foi para você quando seu primeiro contato com a Bidoc, quando a gente fez aquela primeira reunião. Se você lembra como é que foi aquela primeira reunião, o que te chamou a atenção, quais eram os seus medos naquela época, o que você confiou, por que você deu esse voto de confiança pra gente, para poder seguir em frente com esse projeto aí? Meu primeiro contato com a Bidoc foi através da sua esposa, né? Lá no grupo da Associação Brasileira de Fisiatria, que ela estava divulgando seu serviço, e eu achei interessante porque já tive contato com outras empresas de marketing, de captação de pacientes, só que eles não sabiam o que o fisiatra faz. Isso para mim era muito angustiante, que eu já fiz algumas consultorias, só que sempre todo o conteúdo era voltado muito para a parte mais de parte estética, cirurgia plástica, e não atendia muito bem as minhas dores. E aí quando ela jogou no grupo lá, que o marido dela estava fazendo esse serviço, né? Eu falei, poxa, o cara é casado com uma fisiatra, já sabe o que o fisiatra faz. Então entende todas as minhas dores, todas as minhas demandas, minhas angústias, acho que vale a pena esse contato. Então peguei o contato que ela mandou lá no grupo, já entrei em contato, foi diretamente com você, e você foi super receptivo, educado, e já logo se dispôs, né, a estar me atendendo, marcando uma reunião, e esse primeiro contato também, nossa reunião online foi muito boa, você explicou direitinho o que era a Bidoc, qual que era o objetivo, né, da Bidoc e quais eram as intenções, né, o projeto de crescimento também tanto da empresa quanto o da minha carreira, né, então isso para mim foi muito marcante, que a gente está bem alinhado já, né, nos projetos. Então o crescimento da Bidoc também é o meu crescimento, né, então vice-versa. Eu crescendo, vocês também levam a marca. Então esse para mim é um casamento perfeito, né, onde os dois ganham e esse é um sucesso. Legal. Não, eu costumo dizer que isso é uma parceria que precisa ser ganha-ganha para ela ser sustentável, né? Não faz sentido você pagar e não ter um retorno sobre isso e vice-versa, né? E muito bom. E aí, falando de crescimento, eu acho que teve um momento crucial também ali, que foi a questão da degustação, né? De você poder experimentar aquilo, né, com um risco muito baixo. E aí você, depois de experimentar ali, que é o nosso processo de 3 meses, você tomar a decisão de seguir em frente. Então, como é que foi para você poder testar isso? Te diminuiu algum receio para você poder testar com segurança? Como é que foi isso para você? Não, diminuiu bastante meu receio, né? Porque assim, eu nunca tinha feito o tráfego pago, né? Anteriormente, eu sempre tentei fazer a coisa mais orgânica possível, minimizando meus custos, né? De aquisição de paciente. E quando você ofereceu, né? A degustação da Bidoc, falei, pô, o cara tá confiando tanto no produto dele, né? No serviço dele, que tá até deixando de experimentar, fazendo todo o full service, né? Pagando um valor mais abaixo, com desconto, para a gente pegar confiança, acreditar no trabalho que ele está oferecendo no serviço e aí deslanchar, né? E foi isso mesmo. Aí nesses 3 meses de degustação, foi bom que você foi me orientando, marcando reuniões, explicando, né, quais eram os indicadores que estavam sendo usados, todo o processo de crescimento, as métricas, né, que estavam sendo vistas pelo Google Ads, pelo Google Analytics, né? Então foi muito interessante isso, que eu também acabei entendendo um pouco mais sobre em que estágio estava o meu negócio, o meu consultório, e casou bem, porque eu também estava terminando a MBA de gestão pela GV, então meio que foi casando um pouco, né? Vendo um pouco dos cases que eu vi na MBA, vendo as métricas que você me apresentava, isso foi colocando um pouco em prática da teoria que eu via na MBA, colocando em prática no meu próprio consultório, né? No meu próprio negócio. Então isso para mim foi bem legal também, e
no começo teve aquele problema, né, que a gente às vezes enfrenta a questão dos agendamentos, que a gente sabe que uma coisa essencial é o primeiro contato que a secretária tem no WhatsApp, né, quando recebe. Sim. Então também, isso foi uma coisa que também depois a gente trabalhou em conjunto, né, se oferecendo também serviço de secretária remota. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do ponto de vista até de, além da gente ter expertise de medicina da dor e tal, como é que você sentiu que foi um trabalho customizado para você, né, nesse sentido, né? Porque ao longo desse tempo a gente teve uma série de mudanças, né? Uhum. Então a gente fez o seu site uma outra versão depois, Sim. Daí a gente começou a te oferecer o atendimento, enfim, me conta um pouco sobre como você se sentiu com relação a esses serviços que foram prestados exatamente para você, não um produto de prateleira, né, vamos dizer assim. Sim, não, isso foi realmente bem customizado mesmo, foi on demand, né? Então foi muito bom porque no primeiro momento, obviamente, né, com a expertise de vocês, falou, vamos fazer aquilo que já tem dado certo. Colocou em prática, né? Criou uma nova landing page para mim, que eu tinha um site que era do coworking, que não estava dando tão certo. Aí montou um exclusivo, né, direcionado para tentar fazer a aquisição de pacientes, né, o landing page. Isso foi bom, só que a gente viu que também não estava dando tão certo. Então, estudando, pensando, né, nos problemas de resolver esse gargalo, vocês foram customizando e falaram, não, vamos mudar o landing page. Aí criou uma nova landing page, e aí falou, pô, também não tá tão legal. Tá tendo clique, mas não tá tendo conversão. Então qual que é o problema? Vamos ver se o problema não é a questão do atendimento da secretária. E aí a gente viu que também as secretárias estavam me atendendo, não estavam fazendo atendimento tão legal no WhatsApp, né? Então vocês também customizaram e ofereceram um serviço de uma secretária remota. E aí nesse processo, né, de transição que a gente viu, que um dos gargalos principais estava sendo a questão do atendimento do WhatsApp, isso foi uma virada de chave também para o meu negócio, né? Antes estava tendo um atendimento, 2, 3 por mês, assim, novos. E aí depois que mudamos a landing page e associamos com essa questão da secretária remota, aí começou a coisa a deslanchar. Então agora pelo menos 3, 4 pacientes novos por semana estão vindo, estão marcando, agendando. O pessoal tem gostado muito do serviço do atendimento da secretária, que eu sempre pergunto, fui bem atendido? Não, doutor, a secretária, né, a Roseli, super boa, né, conseguiu me atender bem o primeiro atendimento, tirou minhas dúvidas, então está sendo bem legal, uma experiência boa. Legal, não, isso é importante porque o que acontece? A gente viu ao longo do caminho como essa é uma dor muito forte para todos os médicos, né, que é ter o atendimento da secretária capacitada para fazer o que é o nosso nicho, que é consultas particulares, né? Então a gente vê muito isso, assim, né? Tem uma outra técnica ali de atendimento, né? A gente não fala o preço de cara, sim. Então, né, o paciente entra, quanto custa? Se você falar só o preço, você está se vendendo como uma commodity, né? Que o paciente não tem essa noção, às vezes, ele acha que o médico é igual ao outro e tal, né? Então, sim. O nosso trabalho foi, cara, não, peraí, hoje a gente nem faz o produto mais separado, né? Hoje, desde a degustação até o produto full, a gente entrega o paciente na agenda. Uhum. Então é isso, a gente faz o atendimento ali até o paciente estar marcado dentro da sua agenda, porque a gente entendeu que esse processo a gente tem um domínio maior se a gente fizer de ponta a ponta, né? E para o médico, no fim do dia, o que importa é o paciente na agenda, né? Sim. Então a gente, usando as nossas técnicas, que a gente até recomendava antes, treinamentos e tal, mas que não eram 100% implementadas, né, pelas secretárias, a gente falou, não, cara, a gente vai dominar esse processo, então hoje a gente entrega isso, e isso foi de fato uma mudança de chave, né. E acho que um outro ponto, doutor, que assim, que é legal comentar a gente tá completando aqui, que acho que 7 meses, né, que a gente tá desde o começo, a gente começou ali em janeiro, que foi o setup e tudo, mas aí em fevereiro que a gente começou a rodar, né, então tem 6 meses, um pouco ali. Né, e como você vê esse efeito dos juros compostos, assim, dos pacientes? Então, assim, hoje você tem aí, sei lá, 4, 5 atendimentos novos por semana, mas você tem também os pacientes recorrentes que foram adquiridos meses anteriores, que passam em tratamentos, que indicam pessoas, que indicam familiares. Então, como é que você vê esse crescimento orgânico do seu próprio negócio? Esse investimento que agora você começa a ter, né, um retorno bem mais substancial e ele é cumulativo, né? Sim, não, essa questão dos juros compostos, né, essa bola de neve que, né, a gente também fala, está sendo bem interessante mesmo, porque, né, tudo começa do primeiro atendimento, né, do primeiro contato da secretária no WhatsApp até chegar no consultório, né? Isso, uma coisa que vocês trabalharam bem, chegou aqui, e aí, por vocês trabalharem tão bem o WhatsApp, eu já sei mais ou menos o caso do paciente, então sei melhor como tá abordando
aquele primeiro atendimento daquele paciente, né? Então já sei qual que são as dores dele, quais são as angústias, então eu consigo já ter uma abordagem mais individualizada logo no início da consulta, né? Eu já sei mais ou menos o que o paciente está sofrendo, quais são as dores dele, então para mim isso já ajuda bastante a personalizar também o atendimento, deixar mais humanizado, né? Ainda mais humanizado o meu atendimento. Então já sei quais são as dores, já vou ter um pouco mais objetivo no que ele está querendo, para tentar tratar a dor, a angústia que ele tem sofrido. E a dor, a gente sabe que às vezes não afeta só o paciente, né? Também toda a família. Então tem muitos pacientes aqui também que vêm, alguns idosos que vêm acompanhados dos familiares. E aí também eu converso tanto com o paciente, também explico para o familiar que está junto, como que é o processo da doença, o que pode estar causando as dores do paciente, como que vai ser o tratamento. Também essa parte, né, de explicar, ter uma didática boa, de estar explicando certinho o que é aquela doença que o paciente tem, o que é o tratamento, né, se tem um tratamento efetivo ou se a gente vai tratar mais os sintomas para dar mais qualidade de vida para o paciente. E isso tem feito toda a diferença, né? Saber enxergar o paciente e o familiar, né? Não só o paciente, que a gente sabe que dor é uma coisa incapacitante, que afeta não só o doente, né, o paciente, mas também todos ao seu entorno. Então é interessante também estar dando essa atenção. E aí você vê que essa experiência que você... Porque é um negócio, né? Sim, então, é um negócio. essa experiência de atendimento que você dá, é claro, também solucionando, né? Ou amenizando alguns Sim. problemas que talvez não tenham solução, que a gente sabe da dor. Isso tudo traz, né, essa recorrência de pacientes, essas indicações e essa construção de base sólida para frente, né? Sim, graças a Deus os pacientes, os familiares têm gostado bastante. Aí eles também pegam, começam a me seguir no Instagram. Aí qualquer coisa hoje que eu tô postando, eles já vão lá, comentam, dão um feedback positivo, né? Um comentário positivo, falando bem do meu atendimento, do meu serviço, né? De como um ecossistema inteiro, né? Exatamente. Então a coisa vai retroalimentando a outra. Então, e eles vão indicando, né, novos pacientes. Aí tem pacientes que chegam hoje e falam, foi fulano que me indicou para estar passando aqui, gostou muito do atendimento, né? Aí eu também gosto de depois, quando o paciente retorna, o paciente que fez a indicação retorna, sempre gosto de estar agradecendo, né, pela indicação, falo, obrigado por ter indicado seu ciclano, né? Fico muito feliz. Aí o paciente fala, não, doutor, indiquei porque o doutor é super bom, muito atencioso, né? Conseguiu entender minha dor. A gente sabe que dor crônica não vai às vezes tratar da noite pro dia, né? Então também o paciente sabe que é com calma, tem que ter uma certa paciência, né, para o tratamento conseguir ser implementado de forma efetiva e ter um bom resultado que ele espera. Mas tudo isso parte do quando a gente primeiro contato com o paciente, quais são os alinhamentos das expectativas em relação ao tratamento. Então sempre jogar as claras. Nunca vou prometer um tratamento 100%, né, um milagroso, que eu vou da noite para o dia aliviar a dor do paciente, que a gente sabe que tem casos que não são assim. Esse jogo de sinceridade, pé no chão, que vale, né? Isso, é sempre 100% sincero com o paciente. Fala, ó, acho que isso aqui pode te beneficiar, fazer tal procedimento, fazer uma infiltração, um bloqueio, mas isso é só para aliviar a dor agora. Mas vai ter que ter um trabalho em conjunto do paciente, né, de você também tá se predispondo a fazer algumas alterações na sua rotina. Às vezes alimentar, ou começar a fazer um psicólogo, né? Porque a gente sabe que também dor não basta só tratar a parte física. A dor impacta muito também na parte emocional, psicológica. Então ter essa visão global do paciente é muito importante para a gente estar conseguindo manejar a dor do paciente, né? Todo o processo de reabilitação dele. Legal. Doutor, uma pergunta então, antes da gente encerrar aqui. Como você vê a questão de estratégia que faz com que, assim, eu vejo muitos médicos nossos já falando assim, cara, eu preciso aprender mais como vender procedimentos, né? E não é uma venda do ponto de vista de produto, de empurrar coisas, de falar procedimento que não faz sentido, mas sim de construir um tratamento mais amplo e mais poderoso, mais eficaz no fim do dia para o paciente, né? E muitos médicos têm dificuldade de como fazer essa venda desse procedimento, ou como propor isso e tal. Como que, e isso a gente sabe que isso é super importante para esse aumento de rentabilidade, de ticket e tudo mais, além do resultado ser melhor ainda quando você consegue fazer o tratamento adequado para o paciente, né? Como você faz essa estratégia de propor, quando você enxerga que tem um procedimento adequado para aquele paciente, como é que você faz essa sugestão e como é que você conduz isso para que você consiga, né, fazer esse giro mais robusto ainda do consultório?
Então também, né, tô no começo também, então também tem essa dificuldade de como oferecer o procedimento para o paciente, como faz essa parte, né, da questão do custo do procedimento, né, entre aspas, vender o procedimento para o paciente. Eu também tenho trabalhado, né, que isso na questão do mindset médico é meio difícil de a gente estar quebrando, né, de estar precificando muito um procedimento, uma consulta. Isso a gente ainda, às vezes, muitos médicos sofrem com isso, né. Essa é uma das principais dores que a gente tem para conseguir alavancar um consultório médico, somente particular. Mas eu tenho trabalhado da seguinte forma, porque eu sei que o paciente vai se beneficiar daquele procedimento, ele vai ter um bom resultado, vou conseguir aliviar a dor dele. Então, sempre eu tomo minhas decisões baseadas em evidências científicas, né? O que tem mais de atual na literatura médica, eu estou sempre estudando, revendo, né, os procedimentos, as condutas, se é algum novo protocolo, alguma outra coisa que eu vejo que sai algum estudo diferente sobre determinado assunto, tipo sobre fibromialgia, sobre osteoartrite, eu vou lá, estudo, pesquiso, um novo tratamento foi lançado. Pé no chão, vou ver o que os estudos estão falando. Analiso o estudo, faz sentido para o paciente? Cabe naquele momento? Cabe. Então eu vou também, pego, explico para o paciente, por exemplo, ondas de choque, é um tratamento caro, né? Por sessão, o paciente tem que pagar, mas para determinadas doenças faz muito mais sentido do que ficar dando medicação ou ficar fazendo alguma infiltração, um bloqueio. Então eu vou para o paciente, explico. Normalmente eu tenho algumas aulas prontas sobre alguns procedimentos que eu tenho, explico como que funciona o procedimento, o que o paciente vai sentir durante o procedimento e o após, cuidados que ele deve ter também pós-procedimento e como ele vai esperar a evolução do tratamento daquilo que foi proposto para ele. Então o paciente entende, fala, realmente, esse é o meu caso, vou me beneficiar e vai valer a pena o investimento. Né? Então eu gosto sempre de estar explicando detalhadamente tudo que eu estou fazendo com o paciente, tudo que eu estou propondo, como que tal procedimento vai agir para o paciente e se aquilo realmente vai trazer o benefício a longo, curto, longo, médio prazo para ele também não ficar frustrado e achar que não está dando certo. Porque tem alguns tratamentos que dependem um pouco mais de tempo para o paciente ver o resultado. Né? Onda de choque, às vezes, é um pouco disso também. Para algumas determinadas patologias, ele vai ver o resultado, às vezes, depois que a gente terminou de fazer as sessões. Né? Então, acho que tudo isso, questão de conseguir vender um procedimento, vai muito de você saber se aquilo é bem indicado. Se você acredita, e baseado em evidência científica, que aquilo vai beneficiar o paciente, acho que a gente não precisa ter medo de oferecer. Perfeito. Mas a decisão tem que ser tomada pelo paciente. Claro. Para ele vai valer a pena aquele investimento ou não. Se ele falar que não quer, não tem problema. A gente tenta outras vias, que às vezes são um pouco menos efetivas, sim. Mas o papel do médico é falar, eu tenho todas essas possibilidades aqui no consultório, consigo estar te ajudando. Tá? Tem essas que eu acho que vão ser as mais efetivas agora, só que o custo é um pouco maior. Só que também tem essas que a gente pode ir tentando, que o custo é um pouco mais em conta, e a gente vai vendo como você vai respondendo. Você vê que no momento o paciente não quer fazer um investimento tão alto, então a gente começa aqui um pouco do mais básico e vê se progride. Se tiver uma boa resposta, ótimo. A gente conseguiu resolver com uma coisa um pouco mais simples. Legal. Agora, se vê que não está resolvendo, o paciente, não, doutor, então vamos tentar fazer aquela infiltração, aquele bloqueio, ou fazer uma de choque, porque eu acho que talvez seja melhor. Legal. E aí o paciente mesmo vem já com a ideia de querer investir um pouco mais e tentar uma coisa um pouco mais efetiva. Muito bom. Então, se eu fosse resumir, seria você entende o paciente, você se baseia em coisas cientificamente comprovadas, tratamentos cientificamente comprovados, traz essa racionalidade para o paciente, desenha cenários para ele de que tem A, B e C. Esse é o custo do A, esse é o B, esse é o C. Esse aqui antes vai ser assim, durante vai ser assim, depois vai ser assim, o prazo e tal. E aí você deixa o paciente em conjunto com você, né, com a sua orientação, escolher, e aí fica um processo mais natural para você conseguir fazer esse procedimento. Legal. Sim, sim. E também, né, porque eu sempre, quando a gente está pensando em reabilitar o paciente, né, como fisiatra, eu sou médico reabilitador, médico da funcionalidade, e a gente sabe que para uma reabilitação ser bem sucedida, existem 4 pilares que devem ser obedecidos, né? Que o primeiro deles é o ativo, então o paciente tem que estar engajado no tratamento proposto, ele tem que saber que ele também tem que
partir dele a melhora, né? Fazer a fisioterapia, fazer exercício físico, fazer dieta. Então isso depende também do paciente engajar no que está sendo proposto, só que para isso o paciente engajar nesse princípio do ativo, também é parte do médico saber explicar a importância dele estar fazendo aquelas mudanças na vida dele, de quanto aquilo vai impactar no desfecho do tratamento. Né? O segundo pilar é o global, que tem que ver o paciente como um todo, né? Então, tanto parte psicológica, parte familiar, né, questão financeira, tudo isso também vai impactar no tratamento do paciente. O terceiro pilar da reabilitação é o precoce, quanto mais cedo a gente começar a fazer as intervenções, atuar naquele problema, melhor vai ser o desfecho, o prognóstico funcional do paciente vai ser melhor, né, o tratamento vai ser melhor. E o intensivo, quanto mais vezes a gente conseguir trabalhar com o paciente, melhor também é o desfecho. Então, sempre baseado nesses 4 pilares da reabilitação, eu tento educar o paciente sobre a doença dele e sobre como vai ser o tratamento dele. Perfeito, muito bom. Doutor, e para finalizar então, como você imaginava que você ia estar hoje, 6 meses atrás, e como você se imagina daqui 6 meses até depois? Como eu imaginava, sem ter feito a parceria, talvez não estivesse conseguido agora deixar de atender de final de semana. Então, agora eu optei por descansar mais no final de semana, fechei minha agenda de sábado, né? Então eu achava que ainda ia ter que estar atendendo de sábado, né? Mesmo a agenda não tendo tanto volume de sábado, mas achei que deveria deixar a agenda aberta, 6 meses atrás. Agora, graças a Deus, já consegui não trabalhar mais de sábado, né? Então ter o final de semana aí mais de descanso. E agora, como eu vejo daqui 6 meses, acho que talvez daqui 6 meses, talvez esteja até dobrando o faturamento aí da clínica. Acho que se for nessa pegada, nessa constância que está evoluindo, acho que a gente consegue até dobrar o faturamento aí, se Deus quiser, né? Esse trabalho em conjunto, meu e de vocês, acho que tem tudo para crescer. Beleza. Muito obrigado, que assim seja, que a gente triplique, quadriplique. Amém. Que seja assim pra frente. Muito obrigado de novo pelo seu tempo aqui de bater esse papo sincero com a gente. Imagina, que agradeço. Obrigado pela sua confiança de estar com a gente até agora, né, entendendo os movimentos que a gente vê, né, de às vezes nem tudo sob nosso controle, tem sazonalidades, tem problemas, né, que técnicos às vezes, enfim, né, de ter essa paciência, essa persistência com a gente e de conseguir depois sair desse lado de uma maneira exitosa aí. Então só agradeço também e vamos em frente juntos aí. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Valeu. hein?